Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz. Podem sentar, irmãos, tomem seus lugares. É muito bom poder estar aqui com os irmãos, de poder revê-los e passarmos esse tempo junto em comunhão e aprendermos um pouquinho mais uns com os outros através da palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Marcos, evangelista Osvaldo, por estender o convite. Muito obrigado. Glória a Deus. E logo ao chegar aqui, o pastor Marcos leu um texto no Evangelho de Marcos, do capítulo 5, ele leu o verso 17, né, pastor? E eu, ao lado do evangelista Osvaldo, eu falei, é esse texto que o Senhor colocou no meu coração, não exatamente, ou propriamente o versículo 17, mas Deus quer falar alguma coisa com a gente aqui hoje. Glória a Deus. E se na semana passada tinha um Fernando, hoje outro Fernando, vocês estão recebendo a porção dobrada, hein, Euclides? Hein, pastor Euclides? Estão recebendo a porção dobrada, né? 2 Fernando? Aleluia, hein? Glória a Deus. Eu trago saudações da igreja, da minha esposa, pastora Regina, e rogo a oração dos irmãos também pela vida dela. Mas vamos ler o texto. Eu queria pensar algumas coisas aqui com vocês. E eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre a questão da nossa comunicação. Porque eu não sei se em algum momento vocês já pararam para pensar na ideia de que tudo deu errado lá atrás, por causa da comunicação que não foi exata. Comunicação é tudo, irmãos. Amém? Vamos ler o texto, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu vou ler com vocês a partir do versículo de número 14, tá bom? Evangelho de Jesus, como disse o pastor Marcos. Por isso que é bom estudar teologia, né? Até na fala fica bom. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Falei, olha, rapaz. Porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o ex-endemoniado. Diga assim, o ex-endemoniado. Ele já está liberto, eu não sei por que classificar ele aqui ainda como endemoniado. Amém? É que para algumas pessoas a gente nunca está liberto, né, irmãos? Não é verdade, pastor Marcos? Aleluia. Glória a Deus. Foram ter com Jesus e viram o ex-endemoniado, aquele que tivera a legião. Está vendo que é ex? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Tiveram medo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, ou ex-endemoniado, acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, agora Marcos conserta, que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo numa época muito difícil, e um dos aspectos que mais tem sido causa de muito dano, pastor Marcos, é a comunicação. Porque a gente está nessa onda terrível, né? De fato ou fake. Então a informação, ou as informações chegam até nós e a gente não sabe dizer bem o que é verdade, o que é mentira, o quanto tem de verdade naquilo ou não. Nós temos sofrido com a forma de comunicação entre os casais, patrão com empregado, pastores com a igreja, forma de comunicação, a maneira como um está se comunicando com o outro. Deixa eu dar um exemplo claro aqui, ó. Quando ela te pede alguma coisa, viu, santo? E você volta com outra, dizendo assim: não, mas eu achei que era isso. Vocês precisam sentar e consertar a comunicação entre vocês. Amém? Glória a Deus, não? Aleluia. A comunicação lá tá, a sintonia não tá bem afinada. Então eu quero pensar algumas coisas com vocês a respeito disso, porque isso aqui é muito sério, irmãos. Eu disse no início e volto a repetir, eu não sei se em algum momento alguém aqui, um de vocês, parou para pensar que tudo deu errado lá atrás, talvez por causa dessa comunicação que não foi exata. E qual é um dos problemas que a gente encontra aqui nesse texto, pastor Marcos, que levou a essas pessoas a rejeitar a Cristo ali na cidade deles? De chegar ao ponto de rogar para que ele saísse de lá. Não queremos você aqui. Porque as pessoas, ao verem o que Jesus havia feito, o texto vai dizer que eles saíram, pastor Marcos, e foram nos campos e na cidade anunciando. Ou seja, comunicando às pessoas por onde eles passavam o que havia acontecido. Agora, o problema é como foi essa comunicação. De que forma que eles saíram anunciando. E isso nos leva a pensar de que tipo de comunicação nós estamos tendo, de que forma nós estamos anunciando a Cristo. Será que a minha ou a sua comunicação está atraindo as pessoas para Ele? Ou as pessoas estão dizendo assim: não quero não. Eu não quero Jesus não. Não, mas você não lembra do fulano que andava por aí desnudo e cheio de violência? Aliás, você nem passava na rua com medo dele. Ele agora está na igreja, ele é crente. Não, mas eu não quero. Problema de comunicação. Amém? Está seguindo o raciocínio? Deixa eu mostrar um texto aqui para vocês. Vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17.
Glória a Deus. Se em algum momento você não puder dar glória a Deus, você diga, ai meu Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, ordenou a quem? Ao homem. Diga assim, ao homem. Ao homem. Então Deus ordenou ao homem, se referindo a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que dá a ideia de uma morte contínua. Esse morrerás aqui dá a ideia de uma morte contínua. Em que sentido? Primeiro o homem morre no espírito, depois na alma e por último no corpo. Amém? Onde acontece a morte primeiro? Diga, no espírito. A gente acha que é no corpo, né? As pessoas imaginam que é no corpo. Mas Tiago, na sua epístola, falando sobre a possibilidade, ele está falando sobre fé, né? Fé sem obras é morta. E aí ele vai usar um exemplo da possibilidade da pessoa morrer. Então ele vai dizer o seguinte, que assim como o corpo sem o espírito, ele diz, é morto, está morto. Assim também a fé sem as obras é morta. No contexto ele está falando de fé, mas ele vai usar esse exemplo, falando da possibilidade de uma pessoa morrer para que seus leitores pudessem entender o que ele estava falando sobre a fé. Mas ele faz uma declaração muito forte, muito poderosa, dizendo o seguinte, que assim como um corpo sem o espírito está morto, provando e mostrando para nós que a morte acontece primeiramente no espírito, porque Deus diz, no dia em que comer, no dia, não é amanhã, depois, talvez, quem sabe, no dia em que vocês comerem, ou que comerdes, certamente morrerás. Então a morte aconteceu primeiramente no espírito, depois gradualmente foi acontecendo na alma, que o homem, só no livro do Gênesis, o homem caiu 4 vezes, quantas vezes? 4 vezes. Ele cai primeiro na obediência de Adão e Eva, ele cai no primeiro homicídio cometido por Caim, ele cai depois, quando um sujeito lá, Lameque, chamado Lameque, que vem da descendência de Caim, ele se casa com 2 mulheres, e ele cai no Gênesis capítulo 6, no dilúvio, que é uma queda corporativa. Amém? Adão foi morrer com 937 anos, irmãos. Morte gradual, certamente morrerás. A ideia de uma morte gradual. Primeiro no espírito, na alma e por último no corpo. Mas vamos lá. Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, livremente comerás. A responsabilidade de comunicar isso à mulher estava sobre o Adão. Ele era responsável por dar a ela, por passar a ela essa comunicação. Mas me parece que no momento em que Eva é tentado, pastor, ela está perdida nessa comunicação. Porque quando a serpente vai indagar ela sobre o que Deus disse, a serpente diz, como foi mesmo que Deus disse? Mas vamos para o texto, eu estou preparando a plataforma, hein, irmãos?
Se dá um nó na cabeça aí, continue estudando teologia que vai dar certo. Amém? Continue estudando que vai dar certo. Aleluia. Eu estou preparando a plataforma e nós vamos andar sobre ela. Gênesis capítulo 3, a tentação, vamos lá. Tentação e queda, né? Pode colocar no ombro. Aquela hora eu te vi procurando Efésios 6, 10, você estava em 3:10. Eu gritei de lá, você não ouviu que estava com fone. Digo, tu não está lendo a Bíblia não, Vaso? É meu amigo, viu, irmãos? Glória a Deus. Tem intimidade para brincar assim com ele. Tem hora que dá um bug. Vocês sabem que eu estava num evento, pastor? E era um café de pastores, o pastor Euclides. E tinha aproximadamente uns 1.200 pastores. E naquele dia eles disseram assim, hoje nós vamos sortear aqui uma Bíblia de estudo. Eu não lembro agora qual era, mas na época eu queria muito aquela Bíblia. E aí eles falaram assim, a pergunta é básica. E aí eles disseram assim, ó, quem souber qual é a distância de um tiro de pedra que a Bíblia diz, vai ganhar. A pergunta era, qual é a distância de um tiro de pedra? Irmãos, eu tinha essa resposta na ponta da língua, mas naquela hora, eu acho que a ansiedade era tão grande para ganhar a Bíblia. Eu digo, meu Deus, um tiro de pedra. Enquanto eu estou pensando, alguém levantou a mão e falou, aproximadamente 20 metros. Eles disseram, vem que a Bíblia é sua. Eu digo, não acredito. Então tem hora que buga mesmo. Amém? Então fique em paz, viu, Bruno? Glória a Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Ela era o quê? Mas só astuta? Vocês leram o texto não, irmão? Era mais astuta. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Se você não puder dar glória a Deus, você diga, ai meu Deus. Se o diabo soube escolher quem ele ia usar, imagine Deus. Porque quando Deus te chama, você fica assim, ai Senhor, mas eu, porque eu? Como se Deus não te conhecesse e não soubesse das suas capacidades e das suas virtudes. Ah, mas eu, porque eu? Mas tinha um fulano, tinha um beltrano. Ora, se a serpente soube escolher, o diabo soube escolher. Isso aqui é estratégia, irmãos. Ou quando você lê esse texto, você nunca parou para pensar assim, ué, mas por que a serpente? Não poderia ter sido outro animal? Com tantos animais, por que a serpente? Pegou? Glória a Deus. Era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele disse, eu vou entrar por esse caminho, porque ele entendeu de alguma forma, que Eva não tinha certeza, porque o Adão, irmão, falhou na comunicação. Verso de número 2. Agora é a mulher que vai dizer, ó. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Vamos lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não... E aqui uma problemática, porque ela está dizendo para a serpente o seguinte, ó: de todas as árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comeremos. Ela mudou a geografia do jardim, porque o desejo já estava no coração dela. A vontade de comer do fruto já estava no coração dela. Eu arriscaria até a dizer que ela já estava caída antes de comer. Amém? É porque a gente acha que cai e depois pratica, né? Glória a Deus. Ela mudou a geografia. Porque lá em Apocalipse vai dizer que aquele que vencer, darei a ele de comer o fruto da árvore da vida. E aí o texto diz que está no meio do jardim. Conseguiram entender, não? Aleluia, Jesus. Ô Bruno, volta comigo aqui no capítulo 2, no versículo de número 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida na onde? Foi essa que Deus falou para o Adão que não podia comer? E quem foi que falou para ela que não podia comer da árvore da vida? Vocês conseguem raciocinar, vocês conseguem entender que a comunicação, quando ela não é exata, ela gera confusão, ela gera problema? Então, no mínimo, Adão falhou na comunicação. E é por isso que eu convidei a vocês já no início a pensar, pelo menos, que por causa de uma coisa às vezes tão simples, uma comunicação. Qual é a problemática? Que quando Deus deu a ordem, a mulher não havia sido criada ainda. Você sabia disso, não? Quando Deus deu a ordem, só tinha um Adão, irmãos. Ei, pastor Marcos. É só depois que Deus vai formar a mulher da costela dele. Ou você nunca prestou atenção nisso, santo? Eita, glória! Aleluia. É, né? Agora é glória a Deus para todo lado. Aleluia. E tem um pastor que ele fala assim: pastor Fernando, ó, eu não sei o que acontece, mas o Senhor é uma pessoa que você consegue descer o cajado sem que a gente perceba. Ele fala. E eu falo para ele: pastor, o senhor sabe que eu confesso que nem eu percebo. Vamos em frente? É que assim, irmãos, ó, a maioria da comunidade evangélica tem preguiça de pensar. Eles têm preguiça de pensar. Então eles teimam às vezes com umas coisas que está muito clara, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Bíblia diz que Elias foi elevado ao céu num redemoinho. Eles temem e dizem que foi numa carruagem de fogo.
pura preguiça de pensar, porque está lá no texto, o texto deixa claro que ele foi levado num redemoinho. E eles dizem, não, foi numa carruagem de fogo. Preguiça de pensar, irmão. Então, se eu conseguir levar vocês a pensar, eu já alcancei o meu objetivo. Então, entenda que no momento em que Deus deu a ordem, a Eva ainda nem existia. Pelo menos no contexto físico. Amém? Então, era totalmente responsabilidade do Adão pegar aquela informação, aquela mensagem que Deus entregou a ele e comunicar a Eva. Porque na hora da tentação, ela se mostra confusa na sua resposta até. Quando ela é tentada, ela vai trocar a geografia do jardim. Ela vai dizer que a árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não era. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E esta, Deus ordenou, Deus não deu uma opção. Olha, quem sabe se vocês quiserem comer, se vocês em algum momento resolverem comer, decidam se querem comer ou não. Ordenou, pois, o Senhor Deus. Deus ordenou, eles tinham que comer. E eu ministrando aqui certa feita, falando sobre as coisas que geram em nós a eternidade, eu disse a vocês, naquela ocasião, se você quer ou o seu corpo precisa de uma determinada vitamina, tem frutas que você vai consumir, que elas geram esse tipo de vitamina no seu corpo, amém? E uma árvore que é chamada árvore da vida, se eu me alimento dela, o que eu gero em mim? Vida. Amém? Comunicação é tudo, hein, irmão? Como é que está a comunicação lá? Hein, mãe, pai, como é que está a comunicação entre os filhos? Esposas, marido, como está a comunicação entre vocês, casais? Líderes, pastores que nos ouvem, nos acompanham através das redes sociais. Como que vocês estão se comunicando? Comunicação é tudo. Nós precisamos nos comunicar bem uns com os outros. Nós precisamos nos comunicarmos melhor ainda com as pessoas lá fora. Porque observe a bagunça na cabeça dessas pessoas. Na nossa geração, a minha geração do pastor Marcos, a geração do pastor Euclides, vamos entregar as idades. A comunicação do evangelho que chegou até nós é que a gente não podia subir no altar de tênis. Eu estou de tênis. Mas comunicaram para mim que se eu... aliás, eu não podia nem vir para a igreja de tênis. Imagine subir no altar. Era capaz de eu ser fulminado pelo fogo do Espírito, eles diziam. Irmãos, eu lembro uma ocasião que eu passei numa loja, eu vi uma camisa xadrez, coisa mais linda. Eu falei, eita glória, eu vou comprar essa camisa e vou para o culto. E aí comprei, chegou o dia, eu fui para o culto, irmãos. Estou lá no culto e aquela coisa, na maior alegria. De repente vem a irmã e diz assim, olha, irmão Fernando, quando o senhor chegar em casa, tira essa camisa. E a gente tinha tanta gana, tanta vontade de agradar a Deus, de servir a Deus, que se eles falassem para nós assim, ó, você tem que pular no poço, no fundo do poço, quando você chegar lá embaixo, você vai ser batizado com o Espírito Santo, a gente pulava. Não era assim, pastor Marcos?
Mentira, porque eu tive uma visão. Que lá no inferno, demônios de camisa xadrez. Ô pastor Euclides, hoje é fácil a gente rir, né? E eu disse, é mesmo, irmã? Sim. Ah, mas não deu outra. Cheguei em casa e digo, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Capeta, Satanás. Não quero isso não. E o meu pastor dizia assim, irmão Fernando, o senhor está chegando agora, tem muita coisa para mudar aí, varão. Eu digo, pastor, é. E qual delas agora, pastor? O bigode. Bigode. Isso aí é vaidade, é coisa do mundo. Os demônios gostam de ficar no bigode. Diga, eu quero um demônio no meu bigode, irmão. Dizia ou não dizia? Ó, presta atenção. Nós estamos falando de uma forma descontraída. Amém? Mas eu estou falando da comunicação que chegou até nós. A forma como essa comunicação chegou até nós. Aí hoje você tem que sentar com as pessoas e tentar explicar o porquê que agora a gente não é mais como era antes. Porque eles ficam perguntando. Ah, não sei não sei se eu quero esse negócio de ir para a igreja não, que está uma bagunça. No tempo dos meus pais, eles iam assim, assado para a igreja, agora vocês andam de qualquer jeito. Vocês vão para a igreja de tênis. Olha aí o problema do tipo de comunicação. Amém? Vamos lá. Abacuque capítulo 2. Olha a importância da boa comunicação. Abacuque 2, do verso 1 em diante. Vamos ler do 1 em diante para contextualizar. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque está falando sobre o turno dele de estar como uma sentinela na fortaleza para poder receber a comunicação, receber a mensagem e saber como que ele vai comunicar isso. Da maneira como ele vai comunicar. Então o Senhor me respondeu e disse, aleluia, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Inclusive há quem diga que foi daí que surgiu aqueles painéis de propaganda que na nossa época chamava outdoor. No meu tempo eles falavam, você sabia que o outdoor está na Bíblia? A gente dizia, é mesmo? Aonde? Aí eles falavam, em Abacuque. Os crentes doidos, irmão. Não liga para isso não. Não, volta lá, deixa lá no 2. Isso aqui é o contexto. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem. A comunicação tem que ser bem. A forma que você se comunica em casa tem que ser bem legível. Para quê? Para que até aquele que estiver com pressa, que vive na pressa, que anda com pressa. A nossa geração não é assim? Mas mesmo correndo com pressa, eles possam ler e entender. Glória a Deus. Dá o quê? Estou te ouvindo, hein? Comunicação. E aí, para a gente resumir, pastor, o nosso tempo é curto. O senhor acha que aquela mensagem daquelas pessoas que lá em Gadara foi uma mensagem bem legível sobre a pessoa de Jesus? O texto não diz que eles saíram anunciando? Eles viram o milagre, não viram?
Viram a libertação acontecer, não viram? Depois que eles viram, o texto diz que eles saíram anunciando. Mas como que eles saíram anunciando? Porque a mensagem deles não atraíram as pessoas para Jesus, no sentido de recebê-lo, de desejar e querer que ele ficasse mais tempo por ali e operasse outros milagres. Então vamos voltar lá para a gente concluir? Amém? Amém. Vamos voltar em Marcos? Eu disse que ia criar a plataforma, né? Aí na hora que a gente vai começar a falar, o tempo foi embora. Aleluia. Marcos capítulo 5, né? Glória a Deus. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Percebe? Saíram anunciando a Jesus na cidade e nos campos. Saíram anunciando o que havia acontecido. Saíram anunciando o que eles haviam acabado de testemunhar. Aleluia. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Os camaradas anunciaram, eles foram lá ver. Não, vamos lá ver. Foram lá. Verso 15. E foram ter com Jesus e viram o ex-endemoniado, o que tivera a legião. Só que agora, em que estado ele está? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Eita glória. Aleluia. Só ali já era para eles. Não, porque esse camarada, irmãos, esse ex-endemoniado, ele gerava um dano danado na cidade, na região onde ele ficava. Tenta imaginar, o camarada não usava roupa, ficava nu. E ele era agressivo. Ele era violento. E algumas vezes eles tentaram até dar um jeito. Como? Vamos amarrar, vamos prender. Faziam, mas ele ia e quebrava tudo. Possesso. Endemoniado. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Eles têm medo do endemoniado. Melhor dizendo, eles não têm medo do endemoniado, porque eles vão lá, põem a mão nele, prende, tenta manter ele preso. Mas de Jesus eles têm medo e não querem ir lá. Eles mandam Jesus se retirar de lá. E aí, irmãos, o problema é que toda casa, todo lar, toda cidade, todo espaço geográfico que rejeita a presença de Jesus terá que conviver com a presença de demônios. Você não quer Jesus na sua casa? Vai conviver com a presença de demônios. Porque demônio, irmãos, é assim, queira você ou não, ele entra. Não precisa nem dar lugar, viu? Não precisa nem abrir brecha. É função deles, entrar e destruir. Aí Jesus liberta o cidadão. Imediatamente ele quer seguir a Jesus. Amém? Verso 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao ex-endemoniado acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então eles não querem Jesus no território deles, então terá que conviver com a presença de demônios.
gente materialista, gente que só pensa nas vantagens, só querem ganhar, só querem lucrar. É a sociedade que nós estamos vivendo. Inversão de valores. O que mais tem importância aqui? O nosso lucro, o nosso ganho, mas em uma vida. Ah, tá assim porque escolheu, tá assim porque é sem vergonha, tá assim porque não tem vergonha na cara, é assim porque... Não é verdade? O verso de número 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aqui eu concluo encerrando dizendo o seguinte: todo ministério que não libera, que não entrega, que não devolve as pessoas para a sua família, não é de Deus. Deus não está nesse negócio, irmão. Ah, eu vou ter que desenhar, que é a cara de vocês assim, ó, entrega que vocês não entenderam. Ou faltou ai meu Deus, né? Eu disse, se não puder dar glória a Deus, diga ai meu Deus. Ó, a comunicação que chegou até nós e chega até os dias de hoje, hein? Hoje eu não vou no culto, porque eu vou sair para passear com a minha família. Ó, a comunicação que chegou até nós e chega até hoje, pastor Euclides. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, mas eu só quero dar um passeio com a família. Vigia, varão, vamos para a igreja. Ele queria seguir Jesus e ele não queria acompanhar Jesus. Olha a preocupação de Jesus, é que ele acompanha. Olha a preocupação de Jesus, não. Volta para os seus. Vai lá na tua casa. Aleluia. Mas a comunicação que chega até nós é assim: Ana vivia noite e dia no templo. Isso é Ana, eu não sou Ana, varão. Vigia. Não, eles conseguem, pastor Euclides. Eles vão pegando esses textos assim, ó. É melhor, a Bíblia diz, pastor, que é melhor estar um dia na casa do Senhor. É melhor estar na casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade. E quando você fala assim que quer tirar 15 dias de descanso, sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, varão. Meu Deus, que comunicação é essa? Consegue entender, irmãos? Glória a Deus. Se não puder dar glória a Deus, diga ai meu Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Agradeço a oportunidade. Não temos mais tempo, irmão. Não temos mais tempo, mas dá uma melhorada na comunicação, tá bom? Glória a Deus.